Já estamos no ar. Então, bom, boa tarde a todos e todas. A gente está começando aqui uma live com o tema combate ao Covid-19 nas favelas e renda básica, o projeto de renda básica, né, que a gente quer que chegue o mais rapidamente na mão de quem está precisando. A gente convidou para participar dessa live aqui conosco a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, a deputada federal, nossa companheira Gleisi Hoffmann, que está lá no Congresso Nacional, combatendo o bom combate, defendendo os interesses do nosso povo. Então eu estou chamando aqui a presidenta para estar entrando aqui na live conosco. E a gente vai precisar muito da participação de vocês, né? Interagindo aqui conosco, debatendo, discutindo. Nossa ideia nessa live é ouvir também a opinião das pessoas e a gente poder fazer uma análise, né, do que está acontecendo hoje no nosso país, né, nessa guerra que está sendo o combate a essa pandemia, né? Como é que a gente está avaliando o que está acontecendo hoje, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, o que está acontecendo na nossa cidade, Niterói, onde eu sou vereadora, e ouvir também da presidenta nacional do PT, a nossa deputada Gleisi Hoffmann, a análise dela sobre como ela está enxergando essa situação, né, sobre a falta de ações, né, efetivas por parte do governo federal, né, para fazer chegar nas mãos de quem mais precisa esse benefício, né, de 600 a 1.200 reais. Então, se a presidenta já estiver aí, pode me dar um ok e eu vou fazer uma fala, né? É muito importante a gente ouvir a nossa presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, né? Oi, Verônica, sobre essa questão. tudo bem? Oi, presidenta. Tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem, sim, tá ótimo. Beleza, eu vou passar a palavra então para a presidenta nacional do PT, para a gente falar sobre o combate ao Covid-19 nas favelas e periferias de todo o Brasil, não é? E para a gente poder falar também sobre as ações, né, do que o governo está deixando de fazer. E a gente usar, por exemplo, a cidade de Niterói, de Maricá, que são duas prefeituras e dois governos, né, de esquerda, a gente usar isso como exemplo, como paralelo, o que o governo federal está deixando de fazer pelo povo e o que a gente tem assistido nessas duas cidades. Legal. A palavra é a nossa presidenta. Então, primeiro, um abraço para você, Verônica, para todos os companheiros, companheiras aí de Niterói, do Rio, que estão nos assistindo. Dizer que é muito legal a gente ter essa oportunidade de conversar, saber o que os governos locais aí estão fazendo, porque, de fato, o governo nacional não está cumprindo seu papel. O presidente, que deveria coordenar esse processo todo e ter uma resposta rápida para as pessoas, não está fazendo isso, né? Ele é muito incompetente, fica brigando com todo mundo e não resolve o problema das pessoas. Por isso que nós decidimos, nós do Partido dos Trabalhadores, também os partidos de oposição, atuar de forma conjunta no Congresso Nacional, inclusive conversando com outros partidos que pensam na política diferente de nós, mas que nesse momento também estão focados em tentar resolver os problemas do povo. E foi por isso que a gente, na semana passada, retrasada, aprovou a renda básica para que as pessoas que não podem ir trabalhar, que têm que ficar de quarentena, ou que perderam o serviço que tinham, as pessoas que têm mais fragilidade financeira recebessem. Bom, até agora isso não está regulamentado. Já passou pelo Senado, ele demorou para sancionar. Eu espero que essa semana que entra, realmente eles tenham informação para dar para as pessoas. Porque as pessoas querem saber onde é que elas se cadastram, como que elas fazem para receber o benefício, onde que elas vão. Tinha que ter já uma norma do governo para isso. Até porque a gente tem tecnologia social, Verônica. Nos nossos governos, no governo do Lula, nós organizamos todo o cadastro único, que era a base para pagar o Bolsa Família, que é através de um cartão, através da Caixa Econômica, das lotéricas. Então, não é difícil de você operacionalizar, mas tem que ter vontade política, né? Agora, o presidente parece que prefere, e tem insistido nisso, em fazer uma disputa política, né? Em não se orientar
pelo que fala a Organização Mundial de Saúde, pelo que falam os técnicos da saúde. Ele acha que o pessoal tem que voltar para o trabalho. Claro que é agoniante mesmo a quarentena, né? Pessoal que precisa de renda, precisa trabalhar, precisa voltar para o comércio, precisa vender sua mercadoria. Você não poder fazer isso, de fato, deixa as pessoas muito apreensivas, porque elas têm que ter renda, né? E precisam, enfim, se movimentar. Agora, a gente precisa ter que o governo dê sustentação a essas pessoas. Por isso, essa renda é tão importante, para que as pessoas que não estão em funções essenciais na sociedade não precisem se expor ao risco. E a gente não vire uma Itália, não vire a Espanha, que tem muita gente morrendo, os Estados Unidos agora. Então, acho que a gente tem que proteger a vida e proteger a renda das pessoas. Presidenta, eu queria complementar a sua fala fazendo aqui algumas colocações que eu acho que são importantes. A primeira delas só para a gente analisar o tamanho da incompetência do governo do Bolsonaro, né? Para a gente poder acompanhar o tamanho da incompetência. No dia 18 de março, foi decretado o estado de calamidade do Brasil. 18 de março. Depois, no dia 25, o Congresso Nacional votou a medida que era necessária para que as pessoas pudessem ter acesso ao benefício. Dia 25 de março, foi votado lá no Congresso Nacional. A senhora, inclusive, participando. Não só participando, mas todo o bloco de esquerda, os partidos da centro-esquerda, enfim, vários deputados federais e senadores questionando, porque é importante a gente lembrar que o Bolsonaro, a sua primeira fala, na hora dele admitir a possibilidade de garantir uma renda básica para quem mais precisa, a primeira fala do Bolsonaro era de dar apenas R$ 200. Apenas R$ 200. É muito importante a gente lembrar disso. Que esses R$ 600 a R$ 1.200 que estão sendo liberados agora, eles só foram possíveis porque boa parte dos deputados federais, principalmente os deputados federais da esquerda, né, foram questionar que esse valor era um valor insuficiente para garantir a subsistência mínima das pessoas que estão em quarentena. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, o Bolsonaro queria dar só R$ 200 para as pessoas. Depois que nós votamos no Congresso Nacional, no dia 25, o Bolsonaro começou a retardar, a criar subterfúgios, porque além da votação do Congresso Nacional, é importante a gente também lembrar que teve uma decisão do ministro do Supremo, Alexandre Moraes, dando também garantias, né? Garantias legais de que esse orçamento ele poderia ser burlado, né, dentro da lei de responsabilidade fiscal, porque a gente está vivendo uma situação de guerra contra uma pandemia. E o Brasil já decretou estado de calamidade. Então, o Alexandre Moraes reconheceu isso. E o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro começou a retardar não só a sanção daquilo que já havia sido votado no Congresso e no Senado, começou a dizer que precisava, né, de uma medida provisória, que ele precisava de uma outra decisão do Congresso Nacional. Demorou em 3 ou 4 dias para fazer a sanção, né, necessária e também o estabelecimento das regras. Por exemplo, nós mesmos aqui, a gente começou a ter que gravar vídeo para poder explicar para as pessoas, né, que elas deveriam ter um pouco de paciência, aguardar as definições do Ministério, né, do presidente. Então, assim, hoje a gente tem um número enorme de famílias empobrecidas no Brasil inteiro que estão sem uma direção, que estão sem um norte, que não sabe o que deve, aonde deve procurar, o que deve fazer. Para a gente ter uma ideia do tamanho da incompetência, não é, do governo do Bolsonaro. A senhora acabou de falar aí. Nós temos 75 milhões de famílias hoje no Bolsa Família. A gente tem uma base de dados de cadastro único, né, muito consolidada. Quem não está no CAD único está no CAD-Sol, ou tem MEI. Então, a gente tem uma base de dados enorme que poderia subsidiar o governo para fazer chegar na mesa, né, na mão de quem precisa esse benefício.
E olha o que eles acabaram de falar. Eles acabaram de falar, não é, que as pessoas têm que esperar até terça-feira ainda da semana que vem, porque eles ainda vão colocar no ar, não é? Uma base, Plataforma. né, de dados lá, É né, um uma aplicativo. plataforma, um aplicativo, uma plataforma para as pessoas poderem ainda se cadastrar. Quer dizer, o que a gente percebe é que o que o Bolsonaro deseja, o que o Bolsonaro quer de verdade, né, é a instalação do caos, porque ele foi na contramão, está sendo na contramão daquilo que todos os especialistas, epidemiologistas da área de saúde estão dizendo, que é muito importante que as pessoas fiquem em casa, que façam a quarentena, e como ele deseja, porque ele faz política o tempo todo, coloca o lucro acima da vida. E o que ele está fazendo, na verdade, é uma guerra, uma briga, né, contra os governos de Estado e as prefeituras. Ele quer, na verdade, o estabelecimento do caos. Queria que a senhora comentasse também, presidente, o que está faltando para a gente ter acesso também aos insumos da área de saúde. A gente viu que o presidente Donald Trump e os Estados Unidos, não é? Eles estão pegando todos os insumos do mundo que são produzidos na China. E a gente vê uma total falta de autoridade, porque agora a subserviência do Bolsonaro, e agora a gente vai ver isso de maneira mais clara, a subserviência dele aos Estados Unidos não serviu para nada, porque o governo americano está se apoderando das compras, inclusive feitas pelos governadores do Nordeste, que compraram, né, uma quantidade enorme de insumos para proteger os profissionais de saúde, e agora o Brasil não está tendo acesso efetivo. Queria que a senhora comentasse sobre isso, né, sobre essa falta de autoridade do governo brasileiro frente à pandemia também. Pois é. Os Estados Unidos passou a perna no Brasil, né? Porque requisitou todos os insumos da China, os equipamentos que são produzidos lá, e a China priorizou atender os Estados Unidos. E Bolsonaro ficou sem moral, inclusive, para pedir qualquer favor à China ou pedir uma diferenciação de tratamento. Porque o que o Eduardo Bolsonaro fez, xingando, né, o governo chinês, xingando o povo chinês, realmente afastou. Então, como eles gostam muito dos americanos, eu acho que ele tinha que, pelo menos, fazer uma intervenção, ver se o Trump divide com ele os insumos que eles pegaram, porque realmente é uma incapacidade, uma incompetência, uma falta digamos assim, de relação política que é impressionante e isola o Brasil nessas questões. Então, nós estamos com dificuldade aqui, por exemplo, para os médicos, enfermeiros, enfermeiras, os profissionais de saúde terem equipamento de proteção. Muitos estão se infectando e estão tendo que deixar de trabalhar. Isso porque nós não conseguimos fazer ou finalizar as importações que tinham sido iniciadas. Então, o SUS, que está salvando e vai salvar a saúde, com certeza, né? Esse SUS que todo mundo critica tanto, que tanto bateram, que Bolsonaro bateu, a família bateu, o setor da elite brasileira bate, é o SUS que vai salvar, é o Sistema Único de Saúde, é o recurso do Estado brasileiro, é o Estado entrando forte que vai dar estrutura para isso. Infelizmente, nós estamos com esse problema de aquisição de insumos, porque a China é a grande provedora, é o país que é o grande fabricador desses insumos e desses equipamentos. Inclusive, os governos estaduais também estão com esses problemas. Nós estamos fazendo contato com a Embaixada da China, com o embaixador, tentando ver o que a gente pode fazer, mediar essa relação para que tenha liberação desses equipamentos e insumos, não só para o Brasil como um todo, mas também para os governos onde a gente está administrando, que o pessoal está precisando muito. E em relação ao cadastro que você estava falando, nós temos hoje 77 milhões de pessoas no CadÚnico. Esse pessoal já está cadastrado. Essa plataforma que o Bolsonaro diz que está finalizando e o aplicativo já existe. Ele só tinha que ter simplificado um pouco para um momento como esse. Já devia ter mandado para o celular das pessoas, entendeu? As pessoas já podiam ter, que é o que você falou, está desde o dia 25 aí. Né? Hoje é o quê? Hoje é dia 3, 4. Quer dizer, ele já sabia que ia ser aprovado, o governo chegou na sessão do Congresso, acordou com a proposta que foi feita pelo Congresso, então já podia ter se adiantado.
A gente tem essa tecnologia. É isso que a gente não entende, essa falta de iniciativa, de priorização, entendeu? Eu diria de empatia, de se colocar no lugar das pessoas que estão sofrendo e poder resolver as coisas. É muito importante também a gente fazer uma pequena retrospectiva para as pessoas irem rememorando de como se deu no último período, como se deram as atitudes do Bolsonaro no último período, né? Que foi uma atitude completamente negacionista. Era negar o perigo eminente da pandemia no Brasil. A gente deve lembrar que no dia 15 de março, o Bolsonaro, inclusive, que podia estar contaminado, porque boa parte da sua equipe estava já, mais de 20 pessoas, né, detectaram positivo para o Covid-19. O Bolsonaro desce a rampa do Planalto e vai cumprimentar pessoas. E não só isso, ele convoca, através das suas redes sociais, a manifestação. No momento em que a gente já estava, né, já estava reconhecendo que no Brasil ia ter a pandemia, que a pandemia já estava se alastrando pelo Brasil, né? E a tentativa dos governos de estado e do município em deter, não é, essa contaminação comunitária. O que o Bolsonaro, de maneira irresponsável, faz? Né? Convoca uma manifestação para o dia 15 de março, que certamente contribuiu e muito, né, para o agravamento da situação do Covid-19 no Brasil. Depois ele visita o comércio em Brasília, desafiando, inclusive, não é, o seu ministro da Saúde, o Mandetta, que tem um monte de gente agora que está elogiando, mas é muito importante a gente dizer quem é o Mandetta. Né? O Mandetta é o ministro da Saúde que foi contra os mais médicos. Olha o que está acontecendo agora no mundo inteiro. E o próprio SUS. E contra o próprio SUS. Contra o SUS e contra os mais médicos. A retirada dos médicos cubanos do Brasil, não é? Certamente agora está nos fazendo e vai nos fazer muita falta. Os médicos cubanos foram para vários lugares do Brasil, do mundo, desculpa, não é? Para ajudar no combate à pandemia. Então, quem é Mandetta? Mandetta é o cara, não é, da saúde privada. Mandetta é o ministro que foi contra os mais médicos, que o povo da periferia, as populações ribeirinhas, aqueles mais pobres que estão nos grotões do Brasil, né, podiam, através dos mais médicos, ter acesso à saúde. Então, é desse ministro que a gente está falando. Na minha opinião, não é nenhum símbolo, de competência. O que acontece é que o governo do Bolsonaro é tão ruim, tudo que cerca esse governo é tanta incompetência, que alguém que tenha um mínimo de racionalidade, que é o que o Mandetta tem, a gente tem que reconhecer. Ele tem um mínimo de racionalidade, porque no mundo inteiro a gente está vendo o que aconteceu. Nos lugares onde não teve quarentena, não é? Nos lugares onde o governo não fez intervenidos, que é o berço do capitalismo mundial, está colocando trilhões de renda básica para fazer com que as pessoas permaneçam dentro de casa. Então, aqui, o que o governo federal fez? O governo da pandemia estava cortando 150 mil famílias do Bolsa Família, presidenta, do Nordeste brasileiro. E só não conseguiu concretizar esse corte porque teve uma grita generalizada dos governadores, né, dos partidos de oposição. No início da crise, o que o Bolsonaro fez? Estava estabelecendo uma medida, não é, para tirar, não é, suspender os contratos temporários de trabalho e deixar as pessoas sem nenhuma remuneração. Então, tudo que o presidente Bolsonaro construiu desde o início da pandemia vai na contramão daquilo que os grandes líderes mundiais estavam fazendo. Né? Então, nesse sentido, é muito importante a gente também apontar as boas práticas e as boas iniciativas. E na Globo News, né, e a Globo, eles não falam bem, né, dos partidos de esquerda, dos governos de esquerda e de centro-esquerda. E a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro bons exemplos que a gente precisa também falar. Né? Um excelente exemplo é que a minha cidade, a cidade de Niterói. Aqui em Niterói, o prefeito Rodrigo Neves determinou sanitização das favelas,
comprando aquele produto chinês, né? Onde, durante pelo menos algum período, né, consegue fazer a limpeza, né? E neutralizar o vírus durante alguns dias a partir, né, da colocação desse produto. O prefeito determinou que pequenas empresas com até 19 trabalhadores se responsabilizava pelo pagamento, né, pelo pagamento de um salário mínimo para aquelas empresas que têm até 19 trabalhadores durante 6 meses, quem não mandar ninguém embora. Ele vai cobrir o pagamento de salário, né, desses trabalhadores. Abriu uma linha de crédito de 50 a 200 mil reais também para pequenas e médias empresas da cidade, né? Distribuiu 32 mil cestas básicas na cidade, contratou hotel para colocar a população em situação de rua. Foram comprados agora 40 mil kits, né, de testagem, porque tem uma outra coisa que eu queria que a senhora comentasse também, eu acho muito importante. Eu acho que o número de infectados no Brasil, né, o que a gente percebe assim, é que não está tendo a testagem suficiente. Por exemplo, tem gente que já morreu e que não sabiam que as pessoas haviam morrido por conta do Covid-19, né? Então, queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, né? Sobre as boas iniciativas, né, que a gente está percebendo em alguns governos de estado, sobretudo do Nordeste, e aqui no Rio de Janeiro, da Prefeitura de Maricá, com a moeda Mutuca, né, e aqui também na cidade de Niterói, não é? E sobre a questão da testagem em massa que a gente precisa fazer. Testar em massa a população na Coreia, nos lugares onde a gente conseguiu combater o mínimo de efetividade com o Covid-19, a gente teve esse tipo de prática, né, que ajudou muito na questão do combate. Então, os governos locais, os governos estaduais e as prefeituras estão fazendo muito mais do que o governo federal. Tanto que nessa pesquisa que saiu essa semana do Datafolha, o Bolsonaro cai, né, em termos de ser considerado o bom presidente em relação à condução da crise, e a avaliação positiva dos governadores sobe, governadores e prefeitos. Por quê? As pessoas estão vendo que os governadores e os prefeitos estão tomando iniciativas, iniciativas tanto da quarentena social, como de cuidados na saúde, de cuidados com a questão da renda. Você veja, a prefeitura está complementando o salário aí das empresas com menos de 19 funcionários, está garantindo um salário mínimo. Presidente, sua internet está um pouco fraca. A gente está ouvindo meio cortando, até o pessoal está entrando aqui comentando. Mas ela está no 4G aqui. Bom, vamos ver. Vai me falando se piorar. Enfim, os governadores também no Nordeste, tem o consórcio de governadores. Por exemplo, o Rui, na Bahia, já suspendeu o pagamento de água, de luz, né, para as pessoas, para elas não precisarem pagar nesse período. Então, isso tudo ajuda a enfrentar essa crise que nós estamos enfrentando. O Bolsonaro, até agora, não pagou o seguro social, né, esse seguro emergencial, e mandou um projeto para o Senado, uma medida provisória, sobre emprego e renda, em que ele desemprega as pessoas e baixa os salários. Quer dizer, é uma coisa absurda. Então, as pessoas vão ganhar 40% a menos, 50% a menos, quando, na realidade, ele tinha que garantir o salário integral, seja através de pagamento direto, Eu acho que caiu a conexão da nossa presidenta. Enquanto ela volta a conectar, acho importante a gente colocar algumas questões que eu acho que são importantes aqui. Essa semana a gente fez uma audiência pública aqui em Niterói, uma audiência pública online, né? A gente está usando muito, né, essa ferramenta
porque a gente tem que manter a quarentena. É muito importante a gente manter a quarentena, porque é nesse período em que as pessoas estão em quarentena dentro de casa, e a gente sabe que é fácil estar dentro de casa o tempo todo, sobretudo para as pessoas que mais precisam, não ter renda, né? Os informais, as pessoas que trabalham na rua, né? Que ganham pão de manhã para ter o que comer à noite. Mas por que é muito importante a gente insistir, continuar insistindo na questão da quarentena? Porque é nesse tempo em que as pessoas, que a gente impede a propagação do vírus, né? De forma comunitária, né? Então, é o tempo que as prefeituras e os governos de estado têm para prepararem o sistema único de saúde, né? Preparar os municípios, preparar a rede para receber as pessoas. A gente está vendo a dificuldade que estados e municípios estão tendo para aquisição de equipamentos, principalmente de equipamentos, insumos. Agora, os Estados Unidos apreendeu um carregamento que havia sido comprado pelos governos do Nordeste, né? E os Estados Unidos foi lá e apreendeu todos os equipamentos, não só do Brasil, da França também eles apreenderam esses equipamentos. E a gente precisa ainda, a indústria brasileira, né? Ela não fabrica, a maior parte desses equipamentos são fabricados na China. Então, o que está sendo feito agora, isso também é muito importante a gente falar, tendo iniciativas. Enquanto o Bolsonaro atacou, não é, a produção acadêmica, a ciência, a tecnologia do nosso país, o que a gente está vendo agora? UF, o FRJ, várias universidades brasileiras trabalhando diuturnamente, não é, no desenvolvimento de equipamentos respiradores para a gente poder garantir que esses equipamentos cheguem na ponta, cheguem efetivamente para quem precisa. E a quarentena ela é muito importante nesse sentido, no sentido de dar ao poder público condições de se preparar para, na hora que a onda, né, epidemiológica ela crescer, chegar no topo, a gente ter toda a rede, sobretudo o Sistema Único de Saúde. E é muito importante a gente celebrar, reconhecer, num momento como esse, né, que o Sistema Único de Saúde, a diferença que o Sistema Único de Saúde está fazendo. Não é? A gente viu, por exemplo, as pessoas que estavam... A presidenta voltou. Voltou, presidenta. Voltou aqui a nossa presidenta. Presidenta, eu estava falando aqui... Voltou, tá me ouvindo bem? Sim. Eu estava falando aqui sobre a ajuda que a gente viu na última semana, sobretudo, vinda das universidades brasileiras. O FRJ, UF, só para citar algumas aqui do Rio de Janeiro. As pessoas, os técnicos, né, os profissionais, porque o Bolsonaro atacou e ataca muito a produção acadêmica, o conhecimento, a ciência e a tecnologia. E a gente viu as universidades trabalhando diuturnamente, inclusive para ajudar na produção de equipamentos como respiradores. A gente estava falando muito sobre a necessidade das pessoas se manterem em quarentena, porque a grande onda epidemiológica, a contaminação, né, em massa, a gente precisa deter, não é, isso durante alguns dias e semanas para dar tempo das prefeituras e governos de estado se prepararem para quando as pessoas efetivamente ficarem doentes, a gente ter uma rede preparada para receber as pessoas. E as universidades, né, brasileiras atenderam a esse chamado, né, produzindo equipamentos, respiradores, para a gente conseguir dar conta dessa demanda. E na contramão disso tudo, a gente viu uma carreata no domingo passado, né, uma carreata que não teve sucesso, né, não obteve êxito, mas das pessoas indo, né, para a rua pedindo a reabertura do comércio. E a gente viu que esse movimento era um movimento de CDLs locais, né, e sempre incentivado. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouco, né, sobre essa ajuda que a gente viu vindo das universidades, né, da área acadêmica,
né, no sentido de produzir equipamentos para nos ajudar, né, e também dessa loucura que a gente vê acontecendo o tempo inteiro, da tentativa do Bolsonaro, né, de propor, né, formas alternativas de isolamento. E nesse sentido também é muito importante a gente comentar os idosos. A vida dos nossos idosos é muito cara para nós, como se a vida dos idosos, né, como se os idosos fossem cidadãos de segunda categoria, como se os idosos pudessem morrer, né? Então, ele o tempo todo dizendo assim, não, esse vírus, né, ele é uma gripezinha, ele só acomete pessoas com mais de 60, 65 anos de idade, com os mais jovens não acontece absolutamente nada, né? Menosprezando, no meu entendimento, a vida dos mais velhos, né? Então, eu queria que a senhora comentasse um pouco isso, esse menosprezo à vida dos nossos idosos, né? Também a questão da ciência e tecnologia, né? O quanto as universidades brasileiras, né, estão trabalhando, produzindo, né, para produzir equipamentos para atender a nossa rede do Sistema Único de Saúde. Bem, vamos lá. Tomara que melhore aí o sinal, que a gente possa falar. Não sei se está me ouvindo bem, Verônica. Está me ouvindo? Bom, deixa eu dizer, se vocês não ouvirem ou estiver cortando, me avisem, porque aí eu tento reconectar. A questão da ciência é desprezada por Bolsonaro e é desprezada por Trump. É uma linha, né, da extrema-direita de desconhecer as questões científicas. É a mesma tese da Terra é plana, enfim, ou seja, o mundo da ciência não existe. Só que quando o problema vem, é a ciência que tem que resolver. Ou seja, são os cientistas da universidade, os hospitais, só que trabalha nessa área. Então, esse negacionismo só nos atrasa, porque Bolsonaro cortou, né, todos os investimentos para a área de ciência e tecnologia, para as nossas universidades, suspendeu as bolsas de doutorado de muitos professores, cientistas que estavam fazendo. Então, é muito ruim isso. Nós estamos atrasadíssimos. Se nós não tivéssemos feito ou não tivéssemos tido esse retrocesso de recursos na área de ciência e tecnologia, é bem possível que a gente estava mais avançado na descoberta de um remédio para esse vírus ou até de uma vacina. E a outra coisa é também dizer que é a gripezinha que pega os idosos. Nós estamos tendo casos agora de pessoas jovens, de crianças, ou seja, o vírus é muito novo, nós não sabemos o que ele afeta, o que ele ataca. Pode ser que em outros países essa faixa etária dos mais idosos tenha sido a mais afetada. Pode ser que aqui, até pelo clima, pelas condições que nós temos, as mudanças que podem ter o vírus, afetem outras faixas. Como nós não conhecemos, a gente tem que proteger. Como a gente não conhece, não sabe qual vai ser o efeito, a gente tem que cuidar, né? E cuida fazendo o que os médicos, as autoridades de saúde estão nos mandando fazer. É a quarentena social, é o governo dar condições para as pessoas sobreviverem. Nós estamos numa guerra, e numa guerra a gente não tem limite de gasto, nem limite de ações para salvar a vida e melhorar a situação. Então, a irresponsabilidade do Bolsonaro é muito grande, a história vai cobrar isso dele, o país vai cobrar, é muito ruim. E nós estamos com uma situação ainda mais difícil, que é o crescimento da pobreza e da miséria que nós tivemos no Brasil. Desde que teve o golpe aqui, nós tivemos um crescimento imenso. Nós estamos hoje com 70 milhões de pessoas pobres que ganham menos de R$ 434 por mês, cada pessoa. 28 milhões de pessoas ganham menos de 253. Então, é uma renda muito baixa. E essas pessoas, como têm renda muito baixa, são pessoas que, obviamente, não comem bem, não comem direito, não têm boas condições de vida, são muito mais propensas a pegar uma doença, a ser vítimas de vírus, e não importa se elas são mais idosas ou não são, né? E a outra coisa é o fato de cuidar dos nossos idosos, porque ele disse no dia do pronunciamento, pode ir para aula, as crianças podem ir para aula.
Sim, as crianças vão para aula e quando elas voltam para casa, elas convivem com seus avós, convivem com seus pais, convivem com os idosos. Então, elas vão passar, se elas pegarem o vírus, podem não ter elas consequência, mas vão passar para os idosos. E a outra coisa é a questão das carreatas, né? Que é um assinte eles fazerem isso. Inclusive, eles orientaram o pessoal das carreatas a não sair do carro, a se cuidar para não ter contaminação, enfim. Agora, o que eles estavam dizendo ali? Que tinha que voltar a trabalhar. Então, o povo pobre, tudo bem. Esse que anda de ônibus, de trem, de metrô, esse pode ter contaminação, pode continuar andando, mas tem que trabalhar para abrir as empresas que são deles. Mas não dá para aceitar uma coisa assim, né? Eu acho que o mínimo que a gente tem que ter num momento de dificuldade desse como a gente vive é ter solidariedade. Solidariedade é ser cristão. É poder olhar o outro, se colocar no lugar e tentar fazer com que as coisas sejam melhores para todos. É isso que a gente tem que buscar e é o que deveria buscar o Bolsonaro à frente do governo. Então, presidenta, a sua conexão continua ainda tendo algum probleminha aqui? Eu vou fazendo aqui alguns comentários, né? Vai. Enquanto a gente tenta restabelecer a conexão aqui com a nossa a Gleisi Hoffmann. Bom, fica até difícil a gente fazer uma seleção das maiores bobagens do presidente Bolsonaro, porque, na verdade, é uma bobagem por dia, né? Ontem ou anteontem ele deu uma entrevista para a Jovem Pan e acontece uma coisa assim impensável, impensável. Quer dizer, no meio de uma pandemia, onde, na verdade, a gente percebeu que partidos políticos, governos dos mais diferentes matizes ideológicos deram uma trégua na política, né, na luta política. E por que foi feito isso? Porque a gente entende que o que é mais importante nesse momento, né, é salvar a vida das pessoas. E o que aconteceu com a entrevista para a Jovem Pan, onde ele ataca o ministro Mandetta, né? Chama o Mandetta de vaidoso, né? Diz que o Mandetta tem que ouvi-lo, né? Tem que ouvir mais o presidente, né? Porque o Bolsonaro, ele, além de despreparado, ele também é invejoso. Não é à toa que o governo Bolsonaro é um governo muito ruim, um governo com ministros assim absolutamente questionáveis do ponto de vista político e do ponto de vista técnico. E a dificuldade que o Onyx Lorenzetti está tendo, o Onyx está tendo, né, na questão da interação para fazer chegar na conta o valor de R$600 a R$1.200. Mas ele ataca o Mandetta, né, ataca a saúde, passa por cima das opiniões técnicas do Mandetta, né, tempo inteiro, né, e por dia. Uma outra bobagem sem precedentes que o Bolsonaro falou é que a violência contra as mulheres, que aumentou, vem aumentando a violência contra as mulheres. Por que está aumentando a violência contra as mulheres nesse processo de quarentena? Porque muitos homens, né, que tinham, inclusive, que manter distância, né, das suas ex-companheiras, quer dizer, o cara sabe onde a mulher está, ele vai lá, né, e produz a violência contra as mulheres. Isso a gente já tem até dados aí, que aumentou em cerca de 9, 10% a violência contra as mulheres hoje no Brasil inteiro, né? E o Bolsonaro vai lá e diz o seguinte sobre a violência contra as mulheres durante o processo de quarentena. Em casa, todo mundo briga e ninguém tem razão. Ele justifica dessa maneira a violência contra as mulheres hoje no Brasil durante o processo de quarentena. E isso é um absurdo completo, total. Porque o que ele deveria estar fazendo, na verdade, é garantir, e por isso que foi muito importante, presidenta Gleisi, a gente lançar essa campanha e essa denúncia do Paga Logo Bolsonaro. Né? E o Guedes, ontem, deu uma entrevista dizendo o seguinte, não, o pessoal quer fazer disputa política, né? Que entender o tamanho da operação que a gente está montando para poder poder pagar as pessoas. Na verdade, não é isso. É o que a senhora falou no início.
tem uma base de dados enorme e, diga-se de passagem, essa base de dados que a gente tem hoje no Brasil foi graças ao governo do Partido dos Trabalhadores, porque a gente criou, a partir das políticas públicas na área social que a gente construiu no Brasil, é CAD Único, é CAD Sol, né? Através de vários programas a gente tem essa base de dados, e nem com essa enorme base de dados a gente conseguiu fazer, não é, esse dinheiro chegar na mesa de quem mais precisa. Porque é o que dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser efetivo. O que está fazendo? O governo Bolsonaro deveria estar tendo proatividade para fazer efetivamente chegar na mesa de quem precisa esses 600 a 1.200 reais. Outra coisa que é muito importante a gente dizer, todas as ações afirmativas, positivas, que garantiu efetivamente esse valor e esse recurso, que ainda é pouco, né? Mas que foi o que era possível conseguir, só foi possível por conta das oposições, por conta da ação do PT, dos partidos de esquerda, do próprio PSOL. A garantia, por exemplo, de que as mulheres, chefes de família, né, que estejam nessa base de dados, consigam não 600, mas 1.200 reais, só foi possível também pela ação afirmativa e intervenção dos partidos de esquerda. Então, é muito importante a gente colocar isso, é muito importante a gente absolutamente repugnante a fala do Bolsonaro, né, sobre, por exemplo, a questão da violência contra as mulheres durante o processo de quarentena, né? É isso, Verônica. Eu espero que você esteja me ouvindo melhor agora. Está melhor a conexão? Melhorou? Olha, ainda tá ruim, presidenta. Porque a sua também chega cortada muito aqui. Cortado. Pois é. Eu já mexi aqui, não consigo... Realmente eu não consegui melhorar. Mas vamos tentar ver. Se tiver muito ruim, a gente retoma uma outra hora, enfim. Mas para fechar essa questão com as mulheres, é um caso grave esse, né? No Brasil, a violência contra a mulher é naturalizada por esse governo. Bolsonaro naturaliza. Ele acha que é normal, entendeu? Mulher apanhar, mulher ser vítima de violência. Ele trata dessa forma, porque ele hierarquiza a relação. Para ele, a mulher é inferior. Tanto que você não vê quase mulheres no governo dele. Você não vê ele interagindo com técnicas, com ministras. As mulheres não participam da vida do governo dele. Ele tem uma cabeça de elite. Homem, branco, né, rico, é isso que ele tem como referência do que é certo, do que é ser cidadão, infelizmente. E ao ele ter essa postura, ele incentiva a violência. Então, o crescimento da violência contra a mulher não foi só agora que nós estamos tendo a quarentena. Já vinha de antes, desde o início do governo dele, porque ele naturaliza, ele incentiva. Então, todo o trabalho que nós fizemos no governo do Lula, da Dilma, com a Secretaria Nacional de 80, com as campanhas contra a violência, elas estão sendo agora minimizadas por essa ação do Bolsonaro, infelizmente. Está voltando de novo índices muito altos da violência contra as mulheres. E nós temos que barrar isso, parar, né? Não é possível que as mulheres continuem sendo vítimas de violência, morrendo. Nós fizemos a Lei Maria da Penha. Eu lembro até a Lei Maria da Penha, que foi em 95, se dizia no Brasil, né, os ditados populares, e o Bolsonaro deve gostar desse, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Aí a mulher apanhavam os filhos, tinha violência e seguia-se a vida desse jeito. Né? Com a Lei Maria da Penha, isso mudou. O que ajudou a mudar também a vida das mulheres foi o fato do Bolsa Família, o cartão do Bolsa Família, ser colocado em nome das mulheres. E isso foi uma conquista e foi uma decisão dos nossos governos, porque aí a mulher passou a ter uma renda para ela, com ela, sem depender do marido, sem depender muitas vezes daquele companheiro que agredia, e ela tinha que suportar porque ela não tinha outra fonte de renda para ajudar a criar os filhos. Então,
esse tipo de política a gente tem que fazer sempre, principalmente nas periferias, dar às mulheres poder econômico, condições para elas se livrarem, né, dessas relações de violência. E agora, na quarentena, é fazer uma campanha de esclarecimento. Nosso pessoal da Secretaria de Políticas para as Mulheres, do PT, estava organizando com várias companheiras centrais de atendimento, divulgando o telefone das companheiras para as mulheres, pessoal que mora no mesmo bairro, para se tivesse violência, essas companheiras nossas serem acionadas, para a gente poder fazer alguma coisa, denunciar, ir atrás, socorrer, né, para as mulheres não se sentirem sozinhas. Então, eu acho que nós temos que criar essa rede de solidariedade, já que o governo não faz isso, né, não dá proteção, entre nós fazer isso. Se mora num bairro, divulga no bairro. Se acontecer alguma coisa, me liga. Para a gente poder ser solidário e poder ajudar as pessoas. Mas é muito grave isso, e é muito grave que seja incentivado por um presidente. Presidenta, eu estou vendo aqui os comentários, né? E estava acompanhando aqui a sua fala, mas a gente está realmente com esse pequeno problema técnico que a gente não está conseguindo te acompanhar muito bem. Tá. Então, a gente vai dar uma parada para ver se você consegue mudar de lugar. Nós estamos em que plataforma? Instagram. Nós estamos no Instagram. E qual era a recomendação? A gente vai mandar a solicitação para ela. A gente vai mandar a solicitação. Aqui nessa plataforma a gente só pode ficar meia hora, mais 25 minutos, né? Porque o Instagram só é uma hora de live. Então, vamos fazer uma tentativa enquanto a presidenta tenta mudar. Eu vou falando aqui, porque estava cortando bastante. Tá bom? Tá, vou tentar. Vamos lá. Vamos dar aquela pausazinha de 5 minutos para ver se a gente muda de lugar. Daqui a 5 minutinhos a gente volta, tá bom? Para ver se a gente consegue retomar. Vamos lá. Acho que agora... Vamos lá, vamos em frente. A senhora está me ouvindo bem, presidenta? Tem que pedir ela para entrar. Ela pediu pra gente chamar ela, né? Mas ela tem que entrar, assistir a live. Agora sim. Já chamei. Agora ela tem que aceitar. Vamos lá. Então, Oi, entrou? Entrou, beleza. Acho que agora vai dar tudo certo. Vamos Então, ver. a gente está retornando. Isso. Estamos retornando aqui a nossa live. E o presidente aqui estava comentando uma coisa que chama muita atenção da gente. Nos governos de esquerda, né, do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós conseguimos consolidar muitos direitos das mulheres brasileiras, né? A gente conseguiu, por exemplo, no projeto de habitação popular para quem mais precisa, primeiro identificar que durante muitos anos no Brasil a gente não teve nenhum programa de habitação popular para quem mais precisa. E é muito importante no momento dessa pandemia a gente falar da ausência da política habitacional, né? O quanto ter acabado com a linha de crédito de financiamento para moradia popular, não é? Está fazendo falta agora. A Caixa Econômica Federal retirou milhões do programa de moradia popular para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos. E a continuidade do Minha Casa Minha Vida, que era um programa dos governos do PT, não é? Agora a gente está vendo as pessoas, a gente tem famílias, né, com 8 até 10 pessoas morando em 2, 3, 4 cômodos, né? O que dificulta muito essa questão da quarentena, por exemplo. Então, aproveitar esse momento também, presidenta Gleisi, para falar da falta de ausência das políticas públicas, né, socioassistenciais e de habitação desse governo, né? As pessoas nas favelas denunciam isso. A gente estava avançando muito, dando moradia popular para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos no Brasil inteiro. E há mais de um ano, né, desde o golpe da presidenta Dilma, a Caixa Econômica vem cortando o recurso do Minha Casa Minha Vida
E no momento como esse também a gente está vendo a falta que faz a questão da moradia digna, sobretudo para quem mais precisa. Outra coisa que chama muita atenção da gente é a falta de mulheres no governo, né? E aquela que deveria, né, na verdade, ser a porta-voz, né, de defender os direitos das mulheres, né? Aquela figura esquisitíssima, né? Que é a Damares, esquisitíssima aquela figura, né? Quer dizer, que não nos representa. A gente não vê nenhuma política pública indo na direção das mulheres. E é muito importante a gente bater nessa tecla. Só foi possível a gente garantir o benefício para as mulheres chefes de família, não é? Que vão ter acesso a até R$ 1.200, né? As mulheres chefes de família, durante o processo do Covid-19, da pandemia, porque os partidos de esquerda, né, foram realmente para cima, né, e fizeram essa cobrança, né, e debateram sobre isso também no Congresso Nacional. Mas a gente está vendo a dificuldade que o povo está tendo, né, para poder garantir, para poder fazer chegar na mesa efetivamente de quem mais precisa essa ajuda. Então vamos ter, como a gente falou antes, esperar até terça-feira para o governo fazer um anúncio e disponibilizar, não é plataforma para as pessoas poderem entrar, porque quem não está no Cade Único hoje está sem referência. Então, é muito importante que a gente coloque isso e não deixe de falar e de cobrar o tempo inteiro. Paga logo o Bolsonaro, né? Porque as pessoas precisam sobreviver. E um outro aspecto também importante, que eu acho importante colocar. O tempo inteiro, no último período, a política do Bolsonaro, ela se coloca como uma política de ataque ao Estado, né? E o que a gente está vendo acontecer no mundo inteiro, até nos países mais capitalistas, né? A forte e essencial presença do Estado, não é, para prover, né, minimamente, sobretudo aqueles setores mais frágeis da sociedade, e até mesmo socorrer a economia. O Bolsonaro, ele tenta, né, estabelecer uma contradição entre um valor que é muito caro para nós, que é a vida das pessoas, e a questão da economia e a preservação dos empregos. O que estudos já estão começando a apontar? Nos lugares onde a pandemia for absolutamente arrasadora, avassaladora, quanto mais gente morrer, quanto mais gente for contaminada, mais vai demorar para a recuperação econômica desses estados. Ao passo que, se a gente fizer quarentena, se nós conseguirmos fazer o acolhimento das pessoas, se a gente conseguir produzir política que consiga minimamente subsidiar, né, as pessoas para se manterem em casa e socorrer também, né, os setores produtivos da sociedade, a gente mais rapidamente vai conseguir recuperar a economia. O que está efetivamente, né, atacando a economia não é a quarentena, é a doença, é a pandemia. Né? Então, todos os mercados no mundo inteiro, efetivamente, né, estão vivenciando essa situação. E para nós não pode ter contradição entre a vida e o mercado. Né? A gente vai ficar com a vida, né? A gente vai ficar na defesa, né? Porque essa é uma defesa de valores que são valores muito importantes e muito caros para nós. Então, Verônica, na realidade, o que a gente está vivendo hoje, a dificuldade até de enfrentar essa crise é exatamente o desmonte do Estado patrocinado pelo Bolsonaro e sua equipe econômica. Que a gente não pode achar que o Bolsonaro está sozinho. O Bolsonaro ganhou a eleição porque foi apoiado pela elite brasileira, foi apoiado pela mídia brasileira, foi apoiado pelo sistema financeiro brasileiro. Muita gente conhecia o Bolsonaro, sabia das limitações dele, da incompetência, mas apoiou porque queria tirar o PT. Achava que o PT tinha quebrado o Brasil, que o PT era corrupto, que o PT era ruim. A mídia o tempo inteiro falou isso. O tempo inteiro bateu. Nós não tínhamos como nem nos defender e fazer uma contra-argumentação. Então, elegeram Bolsonaro. E Bolsonaro se comprometeu com o Paulo Guedes, com a banca financeira, os bancos, a implantar um programa ultra neoliberal, que já estava começando a ser implantado com o Temer. Então, você pega todos os programas sociais que nós começamos a fazer, eles destruíram. O Minha Casa Minha Vida parou. Pergunta se tem alguém conseguindo comprar a casa do Minha Casa Minha Vida. Se tem prefeito fazendo casa, governador. Parou, o programa praticamente estagnou.
O Bolsa Família, eles estavam impedindo as pessoas de entrar. Tinha uma fila de 1 milhão, quase 1,5 milhão de famílias para entrar no Bolsa. Eles estão colocando para dentro agora por conta da crise da pandemia, senão não iam colocar. Eles querem diminuir os programas sociais, né? Estão atacando as universidades, estão atacando, enfim, todos os programas públicos. O PAA, compra de alimentos, a segurança alimentar, os programas de enfrentamento à violência contra a mulher, que você falou. Nós lançamos a Casa da Mulher Brasileira, já tinha construção em 3 estados, eles suspenderam. Então, a mulher que é vítima de violência, às vezes não tem para quem pedir socorro. Nós estávamos criando uma rede de socorro às mulheres, né? Amparada no 180, para que as mulheres tivessem um lugar para ir. Terminaram isso, mas é que a cabeça do Bolsonaro é isso. E a cabeça do Paulo Guedes, esse ministro da Economia, eu não diria que é incapaz, não, ele é perverso mesmo. Ele acha que pobre tem que ganhar ninharia, que acho que tem que morrer. Queria dar o duzentão que você falou aí no início, quando a gente estava conversando sobre a renda. Ele acha que não tem que socorrer, agora para banco socorre. Eu não sei se vocês sabem, mas já deram R$ 1 trilhão para os bancos na liberação do empréstimo compulsório. Aí eles dizem o seguinte, não, o Banco Central libera, os bancos vão emprestar para as pessoas. Só que não tem nenhuma contrapartida, eles não obrigam, eu vou te liberar o empréstimo compulsório se você for e renegociar a dívida das famílias, baixar juro, tirar taxa, alongar prazo, para as famílias não ficarem com dívida. Não, eles só soltam. Mas sabe o que o Banco Central, os bancos fazem? Ao invés de emprestar para a sociedade, para as famílias, para renegociar a dívida, investem em título do Tesouro para ganhar a remuneração da Selic. É um escândalo. Então, assim, sabe o que vai acontecer na saída dessa crise? A economia vai estar quebrada, vamos ter muito problema, porque eles não estão tomando as medidas que precisam tomar. As pessoas vão estar doentes, né? Não vão ser atendidas. O Brasil vai virar uma vergonha internacional, que está todo mundo olhando para cá e nós somos já motivos de chacota por esse presidente que a gente tem, a forma como eles agem. E sabe quem que vai se dar bem? Os bancos. Os bancos vão sair com lucro, vão continuar lucrando e vão lucrar mais na crise. A tristeza é essa, entendeu? É muito triste ver como um país se submete ao sistema financeiro, aos mais ricos. Nenhuma proposta, por exemplo, para tributar lucro e dividendo, grandes fortunas, isso aí nada. Nem no Congresso passa. Então, agora, para pobre tem que dar ninharia, tem que acabar com o programa social. O Lula sempre disse uma coisa, o povo não é problema, o povo é solução. Quando você coloca dinheiro na mão do povo, a economia fica firme. Quando você coloca programas sociais, você protege a sociedade. É isso que a gente precisava fazer. Mas, infelizmente, eles estão na contramão disso. Que Deus nos socorra, porque se essa pandemia for forte por aqui, a resistência vai ser dura. Presidenta, a gente está chegando aqui já no finalzinho da nossa live. A gente teve alguns probleminhas técnicos que cortaram um pouco aí da nossa fala, mas a gente vai estar produzindo outros momentos, outros encontros. E eu acho muito importante também a gente ressaltar um outro aspecto, que é o aspecto da solidariedade, né? No momento em que a gente mais precisava da presença do Estado brasileiro, né, provendo minimamente a subsistência das pessoas, tendo um governo, né, que centralizasse as ações, que tivesse altivez para, do ponto de vista internacional, fazer as cobranças, por exemplo, dos Estados Unidos retendo, né, no seu território, né, insumos e equipamentos que estavam indo para o Nordeste, que estavam indo para vários estados brasileiros. O Bolsonaro até agora não deu um pio. Tem toneladas de materiais que os governadores dos estados do Nordeste compraram na China, aí fez um pouso, né, nos Estados Unidos e o presidente Donald Trump mandou reter todos esses equipamentos lá. Equipamentos que vão fazer falta aqui no Brasil para salvar vidas. O Bolsonaro não deu um pio. Ele que é tão subordinado, né,
Ele que diz o tempo todo que é um fiel seguidor, não é, do Donald Trump. E ele não deu um pio. Ao invés de defender o povo dele, defender a vida do povo dele, ele fica calado, né, subalterno que ele é. E a senhora colocou muito bem, quer dizer, para socorrer o sistema financeiro, tem dinheiro para caramba, mas para poder dar recursos, né, para as pessoas poderem minimamente garantir a sua subsistência, a gente não viu absolutamente nada. O que a gente sabe é que nós, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nós vamos continuar firmes, denunciando as mazelas do governo do Bolsonaro, seus desmandos. O presidente da República, ele não é só despreparado do ponto de vista da gestão, ele é mal intencionado também, na minha opinião, não é? Reproduz e estabelece, né, reproduz inclusive nas suas redes sociais, informações falsas, não, quer dizer, não tem nenhum compromisso com o povo. Olha aquela campanha que ele produziu do Brasil não pode parar. A gente viu o que aconteceu em Milão, já tinha experiência de Milão, quando a prefeitura de Milão, ela determinou que as pessoas fossem para a rua e continuassem vivendo sua vida normal. O que aconteceu na Itália? A gente tem dezenas, centenas, milhares de pessoas que agora estão mortas na Itália por conta da irresponsabilidade do prefeito de Milão, que depois veio a público pedir desculpas. Baseado nessa experiência, né, a gente deveria fazer igual. E o que o Bolsonaro fez? Usou dinheiro público para fazer uma campanha chamada O Brasil Não Pode Parar, para pedir para as pessoas irem para a rua, porque para ele tanto faz, não é? Então, para nós, né, que valorizamos a vida das pessoas, né, porque tem gente de classe média alta, os ricos, eles estão imaginando o seguinte, que porque eles têm plano de saúde e têm dinheiro, eles vão conseguir chegar no hospital e eles vão conseguir ser atendidos. E isso não é verdade, porque tem muita gente que tem plano de saúde. E não, mesmo para quem tem plano de saúde, não vai ter respirador para todo mundo, não vai ter equipamento para todo mundo. No mundo inteiro, sistemas de saúde muito mais bem organizados, né, colapsaram, porque foi todo mundo uma corrida desenfreada e não conseguiu atender todo mundo. Então aqui também não vai ser diferente, né? O que a gente tem é o Sistema Único de Saúde, esses profissionais absolutamente comprometidos com o povo brasileiro, né? Então, eu queria agradecer a presença da nossa presidenta Gleisi aqui nessa live, dizer que nós, do Partido dos Trabalhadores e dos Trabalhadoras, vamos estar na linha de frente, defendendo os interesses do povo e cobrando diuturnamente, né? Paga logo o Bolsonaro. Porque o que a gente percebe é que parece uma estratégia perversa do governo do Bolsonaro e não fazer chegar às pessoas esse benefício para que as pessoas se voltem contra prefeitos e governadores. Quer dizer, até no meio de uma pandemia, até no momento em que as pessoas estão correndo risco de vida, o Bolsonaro segue fazendo política, segue reproduzindo fake news, como a fake news do Ceasa. O cara maluco, né, foi lá, tirou uma foto dizendo que o Ceasa de Minas Gerais estava desabastecido. Logo em seguida, os meios de comunicação foram lá e verificaram que era uma mentira, né? Não tem desabastecimento em lugar nenhum, isso é uma irresponsabilidade. Quer dizer, o governo federal, que é quem deveria estar preocupado na disseminação de informações que ajudassem o povo, na verdade, a gente tem o presidente da República reproduzindo fake news, retardando o pagamento do benefício que podia efetivamente ajudar aqueles que mais precisam. Felizmente, no povo brasileiro, a gente tem guerreiras, mulheres absolutamente comprometidas com todo o povo, como é a senhora, presidenta Gleisi. Então, eu quero te mandar um beijo e te agradecer muitíssimo por ter dedicado um pouquinho do seu tempo para participar junto conosco aqui dessa live e dizer o que a gente está vendo de bom é a solidariedade do povo brasileiro, né? A solidariedade em todos os lugares. Nós aqui em Niterói, na Casa da Utopia, estamos fazendo uma campanha também de arrecadação de alimentos, de material de higiene pessoal para aqueles que mais precisam, né? Então, os gestos de solidariedade que a gente também está vendo acontecer no Brasil inteiro é o que conforta um pouco o nosso coração nesse momento. No mais, é a gente se manter em casa, se manter na quarentena,
para a gente segurar, não é, essa curva, né, ascendente do vírus, né, se espalhando de maneira comunitária, tá bom? Ô, Agradecer a Verônica, todo mundo que foi junto conosco também. eu que agradeço também a oportunidade de estar falando com vocês, aí com Niterói, no Rio, parabenizar teu mandato, tua atuação. Você é uma vereadora que orgulha muito o Partido dos Trabalhadores, né? Tem uma ação muito firme, os projetos, a defesa do interesse dos trabalhadores também. Então, parabenizar, dizer que a gente está à disposição e o que nós pudermos fazer aqui para passar informações e o que vocês também tiverem de propostas que possam chegar até a gente para nós encaminhar, nós vamos fazer. Eu acho que esse é o momento em que a gente tem que unir forças para tirar o povo da crise, né, para tentar segurar a renda das pessoas, as condições de vida, para lá na frente a gente reconstruir toda essa economia brasileira, garantir empregos, garantir renda, garantir vida digna para o nosso povo e, mais do que isso, mostrar para os neoliberais que o Estado é importante na vida das pessoas e sair dessa política neoliberal. Né, refazer os programas sociais, fortalecer o Estado, fortalecer o SUS, que na hora da crise é o SUS que aguenta, não são os planos de saúde, não são os hospitais privados, é o Sistema Único de Saúde. Então, fortalecer o SUS, fortalecer a educação pública, esse vai ser o nosso papel e a nossa luta. Então, pelo menos vamos tirar dessa crise essa lição. Né? Obrigada e um abraço para você, para todos que nos acompanharam. Estamos juntos na luta. Beijo. Obrigada a todo mundo que acompanhou, tá bom? Um beijo grande e vamos em frente, na quarentena e fazendo a defesa dos interesses do povo. Paga logo, Bolsonaro. Paga logo, Bolsonaro.